Bom, vamos lá. Então, pessoal, muito boa tarde. Esse aqui é o nosso treinamento aqui do Mana Business. Aqui já estou logado na conta da Milena, né, que é nosso usuário de teste. Então, qualquer erro, qualquer bug que possa surgir aqui, isso é um ambiente de teste, né, um ambiente especialmente para treinamento e para validação de algumas funcionalidades. Então, quando a gente loga, a gente vê a opção, né, para quem assinou as duas opções, né? Então, Mana Financeiro focado para você e sua família, gastos pessoais, né, mais focado para pessoa física. E para você que é empreendedor, tem MEI, Simples Nacional, prestador de serviço, independente do tamanho da sua empresa, a gente criou esse CRM aqui do Mana Business que vai atender, né, com inteligência artificial integrada no seu WhatsApp. Então, algumas facilidades que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, né? Obviamente eu não vou mostrar diretamente no WhatsApp, depois a gente pode fazer um vídeo especialmente para isso, porque o WhatsApp meu tá linkado na minha empresa e eu uso ele bastante. Então eu não quis, obviamente, mostrar, e em breve a gente está criando um WhatsApp de teste ali, de treinamento para fazer essas vinculações, mas acho que vai ficar bem didático aqui, que vocês vão conseguir entender tudo aquilo que a gente precisa mostrar, tá bom? Então basicamente a gente escolhe ali entrar nessa parte do Mana Business e automaticamente ele já traz uma visão geral da empresa com alguns dados ali que é feito para o dono da empresa ou para o administrador, para o gestor, independente do cargo da pessoa que toma a decisão. Essa primeira tela já dá alguns grandes números que a gente pode ver, né? Então a gente chama aqui de visão de dono, mas basicamente aqui é uma visão, né, de fato dos pontos de atenção que a gente precisa trabalhar dentro desse sistema aqui. E a gente começa olhando alguns números, né? Então, por exemplo, ele já mostra um ponto de atenção aqui que 91% da meta, né? Hoje eu estou gravando isso do dia 28 de julho, então dia 28 de julho para fechamento do mês, né? Faltando poucos dias para o fechamento do mês de julho vai até dia 31, a gente só bateu 91% da meta, então é um ponto de atenção, porque dentro dessa média de vendas que está sendo feita, ele está entendendo aqui que a gente tem que ser um pouco mais agressivo. A mesma coisa para o caixa, ele mostra o quanto de fôlego a gente tem para a nossa operação, né? O dinheiro que está guardado no caixa, ele aguentaria mais 2 meses de fôlego, então isso aqui é um ponto de atenção, né? Depois a gente vai falar um pouco mais lá na frente lá sobre esses números. A parte de cobrança, ele já começa a falar aqui, né, o quanto que tem pendente para entrar, né, que é a parte que o sistema, a gente tem uma funcionalidade no WhatsApp que faz cobrança nos clientes, então ele manda uma mensagem mais amigável, depois ele vai mandando algumas mensagens um pouco mais firmes para tentar ajudar a converter isso, obviamente, em recuperar esse valor que está atrasado, né, e ele vai mostrar lá gráficos de 30, 60, 90 dias e tudo mais. O nosso custo, então quanto que o custo está representando na receita atual. Então nesse caso, como a gente só vendeu 289 mil, ele está falando que o nosso custo operacional esse mês está em 294, ou seja, eu estou pagando para trabalhar nesse primeiro momento, o 102% da receita está sendo consumida, então isso são números importantes. E a parte de recursos humanos e pessoas, né? Quantas pessoas estão no time, quanto que isso representa na nossa folha, né? E nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, é uma folha estática, são as 14 pessoas todos os meses, mas para quem tem prestador de serviço pontual, que trabalha por conta, às vezes eu tenho alguns clientes que usam o Mana Financeiro, por exemplo, que eles têm prestador de serviço por conta, eles vão terceirizando o trabalho. E aí tem mês que vai bem, tem mês que vai mal, tem mês que vai ter bastante, tem mês que vai menos, então aqui ele também vai mostrando a variação mês a mês. Nesse exemplo que a gente teve, é uma receita, uma empresa que tem 14 funcionários ali, prestadores de serviço, e não muda, então uma receita recorrente, uma despesa em recursos humanos recorrente. E aí você vai descendo a tela aqui na página inicial ainda, ele já começa a trazer alguns destaques, e aí todo mês ele traz 3 destaques, obviamente que eles vão mudando ao longo do tempo, né? A inteligência artificial, ela já começa a analisar os principais pontos e traz o top 3 aqui pra gente. Então o primeiro é que o custo está fora do alvo, ó. Então a gente está 12,4% menor do que o mês anterior em questão ao custo da empresa. As vendas também estão abaixo, então ele também perdeu venda aqui, ó, relacionado ao mês anterior, e a inadimplência aumentou, então aumentou em 3,5 pontos percentuais relacionados ao mês anterior. Se você quiser ver esses 5 painéis, a gente vai ver aqui em cima, depois tem o botão dos painéis, a gente vai, clica aqui, ele já traz automaticamente essa mesma visão, mas eu vou descer um pouquinho mais para mostrar. Aqui, todos os planos, né, eles têm tokens, né, para quem conhece um pouco mais de inteligência artificial vai se familiarizar com os termos, mas imagina que todo plano você tem uma quantidade de tokens para gastar, né, dentro da inteligência artificial, que seja cobrando cliente, seja fazendo análise, seja fazendo qualquer solicitação que a inteligência artificial usa aqui,
ele vai gastando. Então aqui já na página inicial você vai medindo, né? Nesse plano que eu tô, você tem um bônus aqui de R$90 para usar, né? Todo mês. Aqui eu não usei nada ainda porque eu tô montando alguns testes aqui. E aí todo final de mês, toda a renovação de mensalidade, né? Nesse exemplo aqui ele renova em 3 dias, eu pago a mensalidade seguinte, automaticamente ele já libera para o próximo mês esses créditos. Ah, Lucas, gastei todos os meus créditos, né? Precisando de mais para operacionalizar. Não tem problema, você vai lá e compra a parte esses créditos. É igual toda e qualquer inteligência artificial. Vocês que não conhecem ainda, quando você assina uma inteligência artificial, você tem uma quantidade ilimitada de tokens, né? Por exemplo, ChatGPT, se você não assinar no plano grátis ali, ele dá um limite de tokens para você usar todo mês, e aqui é a mesma coisa, né? Até porque a gente tem esse custo, né, todo mês. Então cada plano tem um limite diferente, que fica claro aqui para o usuário o que ele precisa ou não fazer, ou quanto que ele está consumindo ou não dentro daquele mês. Aqui algumas visões rápidas de contas a pagar e contas a receber dos próximos 30 dias, né? O quanto tem a pagar, o quanto tem a receber e o saldo estimado no mesmo período. E aí aqui embaixo um alerta de radar de limites. Aqui ele vai variar muito de empresa para empresa, mas nesse meu exemplo a inteligência artificial está dando um alerta que dá para pagar menos imposto, né? Ele faz um alerta aqui analisando tudo que eu tenho pago, tudo que eu tenho faturado. E aí ele olha e vai analisar se é empresa de serviço, se não é. Ele vai começar a entender aqui se a empresa cabe dentro do fator R ou não, se ela entra, né, na parte do Simples Nacional, no anexo 1, 2, 3, enfim. E aí ele começa a mostrar o quanto que falta, né, em relação à despesa ou prolabore ou faturamento, o quanto que você precisaria se adaptar para conseguir chegar, né, num possível desconto menor, né, vamos dizer assim, pagar um pouco menos de imposto, que acho que é o objetivo, um dos objetivos de todo o empresário ali, tentar entender qual é o melhor cenário tributário para ele. Obviamente que isso aqui não deixa de precisar de uma análise de um contador, mas é uma sugestão que pode funcionar muito bem para o seu negócio. E aqui embaixo, né, os botõezinhos para você lançar despesa ou lançar receita. Esses botões, na verdade, eles deveriam estar lá em cima, mas como o ambiente de teste aqui, eles estão aparecendo tudo certinho. Você pode fazer um lançamento de receita ou despesa rapidamente aqui na primeira tela. E aí aqui no início também ele tem uns resultados que ele mostra o quanto que o Maná Business está sendo eficiente para o seu negócio. Então aqui ele começa a entender a quanto que o Maná já te devolveu, né? Quantas vezes o que você está pagando por mês, né? Se está valendo a pena ou não. Então às vezes para o usuário ele está usando pouco as funcionalidades aqui de vendas ou da parte comercial, da parte de marketing. Mas aqui ele começa a mostrar se realmente está valendo a pena ou não. Então nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, ele mostra o quanto que a pessoa comprovadamente, né, já conseguiu economizar com o Maná Financeiro. E aí ele mostra que até 773 vezes o que ele pagaria por mês, né, já que ele paga o plano de 297 por mês. E aí aqui ele mostra os juros e multas evitados, o dinheiro recuperado através do bot lá do WhatsApp cobrando as pessoas, vazamentos de custos identificados que ele consegue ajudar, às vezes vai passando, né, os famosos que a gente chama na gestão financeira de ralos invisíveis. Toda empresa tem, toda pessoa física tem, e aí aqui ele consegue identificar, ajudar vocês a economizar algumas coisas, impostos otimizados, que é o que eu mostrei anteriormente ali, o quanto de patrimônio conseguiu construir, o tempo que você economizou, né, pensando se você estivesse usando uma planilha, estivesse fazendo outras coisas, o tempo que você gastaria em horas aqui para economizar e mais ou menos quantos sustos você evitou aqui em relação a avisos e a notificações durante o período aqui, e quanto que ele está gerando de saúde financeira para você. É um número bem legal para você ir vendo comprovadamente com números o tanto que o sistema está se pagando para você ou não. De repente, para algumas pessoas pode ser que não esteja se pagando, você está pagando tudo isso aqui e não está gerando tanto retorno. Então aqui é mais um número legal para vocês baterem o olho mensalmente. Eu gosto de mostrar isso para os meus clientes. Aí vamos para a parte bonita, né, para a parte legal. Aqui nos painéis, né, a gente tem 5 painéis, né, que são os resumos da parte inicial. Então, painel de venda, painel financeiro, painel de cobranças, de crise e de pessoas, né. Automaticamente a gente tem aqui o que eu gosto de chamar de Maná Store, que são aplicativos e ferramentas adicionais que você pode estar contratando por mês ali. Eu chamei desse jeito e quis colocar dessa forma porque não são todas as empresas que precisam dessas ferramentas, são ferramentas mais premiums, são ferramentas que têm um custo um pouco maior também para rodar e usam um pouco mais de inteligência artificial. Então nada mais justo do que você pagar só pelo que você consome, né? Então pensando nesse caso, cada painelzinho aqui
vão ter recursos extras que pode ou não funcionar para sua empresa. Então, por exemplo, aqui dentro de vendas, a gente tem 3 recursos por enquanto, em breve, a partir de R$14,90 por mês. E aí esses recursos, né, eles vão turbinar o painel de vocês ali para cada item. Então, por exemplo, relatórios mais avançados, e mais export, né? Isso aqui serve para quando você quer incluir um contador, um sócio, alguém de fora. Você não quer liberar todo esse acesso, mas você precisa, né, prestar serviço, prestar conta. Então a gente monta uma planilha de tudo isso que está aqui dentro, automaticamente, tanto para importar quanto para exportar. E aí isso aqui ele gera automaticamente vendas, o caixa, DRE e tudo mais que você precisa para fazer exportações. Tem uma parte de coach que a IA entra todo dia dentro da operação e ela ajuda você, né, a ver onde que a empresa está perdendo dinheiro, onde que ela pode estar ajudando. Então tudo isso aqui, a inteligência artificial vai te ajudando a identificar padrões e identificar, obviamente, depois de um tempo que você usa, né, ela vai aprendendo o padrão da sua empresa e ela consegue te ajudar a ver onde que você pode vender mais, quem cobrar, onde você vai cortar custo e tudo mais. E a parte de setor de benchmark, né, ela ajuda a fazer precificação, ela ajuda a olhar para o mercado como um todo do seu setor, deixa eu ver como está funcionando e ela trazer informações que sejam relevantes para o seu mercado. Então assim, isso são só alguns exemplos. Todos os painéis aqui eles têm alguns recursos extras, depois eu posso estar falando um pouco mais para vocês sobre eles. Parte do painel de vendas, então, aqui basicamente ele vai trazer alguns números de receita, quanto que a empresa está faturando e vendendo por mês, né? E aí já fazendo uma comparação rápida com o mês anterior, qual que é a meta que foi estipulada para esse mês. Então nesse cenário aqui, a meta é vender 318 mil no mês de julho. A gente vendeu por enquanto 288, 90,8% da meta, falta 29 mil para bater a meta em 3 dias aqui basicamente. E aí meu ticket médio, quanto que é a média, né, do meu ticket aqui do meu produto, quantos pedidos eu já fiz, aqui quantos negócios já foram fechados dentro dos leads, né, 25 negócios fechados, 8 leads no ganho de funil. E aqui embaixo ele traz uma receita mensal versus a meta, né, para ver mês a mês se você está batendo ou não a meta. Um gráfico rapidinho, bonito, que eu gosto de olhar todo dia. Eu abro isso aqui para ver o meu funil de vendas, não quanto o topo do funil aqui está batendo leads, quanto que o meio do funil já qualificou, quanto já está em proposta e assim por diante, né? Negociação e negócios fechados. Quanto que a gente está conseguindo converter e qual que é o pipeline que eu tenho, né, ponderado para esses leads. E aqui embaixo um ranking, né, para quem precisa, um ranking de vendedores, né, quem está faturando mais, quem está vendendo mais, o ranking dos meus produtos, então quais produtos estão vendendo mais dentro da minha empresa, né. Então aqui no caso a gente tem uma série de produtos e o quanto que isso está gerando de receita dentro do mês. Então é rápido, simples, bem fácil de ver, né? A pessoa abre aqui rapidamente, ela já tem uma ideia geral das vendas da empresa. Parte financeira, na mesma linha, onde que está sobrando, onde que está gastando, se vai sobrar, se vai faltar. Aqui basicamente ele mostra qual que é o caixa de hoje, quantas contas, qual que é o caixa de hoje, quantas contas ele tem, né, cadastradas naquela empresa, contas bancárias de repente que a gente vai utilizando para cada tipo de cenário, situação. Quanto que está entrando, e aí é um gancho daquilo que tinha lá no começo do sistema, né? Quanto que está entrando nos próximos 30 dias previsto, e aí um percentual de novo comparando com o mês anterior, quanto que está saindo, né? Se eu estou aumentando ou diminuindo meus custos, e qual que é o saldo, né, nesse período dos próximos 30 dias. Então aqui nesse caso ele está falando que está previsto entrar 243 mil nos próximos 30 dias e está previsto sair com gastos de 293, ou seja, eu tenho que trabalhar mais aqui porque eu estou 49 mil negativo nos próximos 30 dias se eu não fizer nada diferente. Aqui ele mostra um gráfico de fluxo de caixa, né, de realizado versus projetado, então quanto que eu projetei e o quanto de fato que eu consegui, né, dentro dos próximos 30 dias ali, ter uma ideia do fluxo, quanto que eu vou precisar, o quanto que de fato está entrando e saindo todo mês, e aqui um DRE resumido, né, aquele gráfico bonito de DRE, todo contador, toda a parte contábil gosta de visualizar, que é o quanto está entrando de receita, e aí a caixinha vai diminuindo ali junto com os custos, com as despesas e tudo mais, ele vai mostrando onde está o gargalo aqui dentro de cada mês, tá bom? A mesma coisa aqui, tem alguns itens adicionais, eu não vou entrar no detalhe para o vídeo não ficar muito longo. Parte de cobrança, né? Então aqui é tudo que você já vendeu, mas ainda não recebeu, né? Então aqui ele já mostra, né, cada acordo comercial, qual que é o prazo de pagamento de cada um deles. Então o que o que ainda está a vencer, ou seja, está em aberto, é 71%, corresponde a 446. Esse cara que eu geralmente não tenho muito que me preocupar.
E aí aqui os pagamentos que estão para daqui até 30 dias, aqui é 30 a 60 dias, a 60 a 90 dias, ou acima de 90 dias já estão inadimplentes, esses caras eu tenho que correr atrás. Então aqui ele já mostra o meu nível de urgência aqui, da onde eu tenho que ir atrás. E automaticamente com o robozinho contratado ali do WhatsApp, o WhatsApp automaticamente do próprio Maná Financeiro manda mensagem para esses clientes, né? E vão avisando ele, ó, aqui tá faltando pagamento dessa conta aqui, segue o Pix para você acertar e tudo mais. Então tudo já vem tudo estruturado bonitinho para vocês controlarem isso. Aqui ele mostra quantos devedores, né, representam esse valor. Aqui embaixo ele traz, né, esse top devedores, então ele traz as empresas, seus clientes, quantos dias estão em atraso, quantos títulos ou pagamentos eles estão, né, em aberto. E aqui o robozinho, quando ele começar a cobrar, o cara fizer o pagamento, ele identifica isso, dá baixa automaticamente e já mostra quanto que foi recuperado naquele mês, tá bom? E aqui embaixo ele mostra um gráfico de evolução de inadimplência e uma inadimplência mês a mês ali, para vocês terem uma visibilidade de quantas pessoas estão devendo ou não para vocês durante o mês. Gestão de crise, né? Aqui é um número que eu gosto de, eu comentei no começo, né? Eu gosto de olhar com frequência. Ele vai mostrar meu break-even daquele mês, então quanto que eu preciso faturar para bancar, né, o meu faturamento, desculpa, a minha despesa atual. Então eu precisaria de 388 mil para empatar o jogo, e aqui ele está falando que eu só faturei 75,7%, os 288, eu tenho mais 100k para faturar aqui para conseguir, né, empatar o meu ponto de equilíbrio. E o meu runaway aqui enquanto eu tenho de caixa, né? Então esses 634 mil dentro do que eu venho gastando atualmente, né, que é 301 mil, vai manter minha empresa funcionando por 2 meses. Então aqui é o fôlego, né, que a empresa tem geralmente para se manter nos próximos meses. E aí aqui embaixo, né, trazendo esses custos, quanto, né, que de fato são custos fixos, são variáveis, e os números aqui por gasto, né? Então folha de equipe, folha de pagamento, sócio, retirada, cloud, meta, WeWork, Faria Lima, então vários gastos e custos fixos que a empresa tem, para você ter uma ideia de onde está saindo essa grana. E embaixo, no final, uma margem de contribuição por produto, então o quanto que eu estou vendendo cada produto, o quanto que ele me gera de receita e quantos por cento isso representa, né? Então aqui você já começa a ter uma ideia de quais produtos estão sendo mais vencedores e não, qual de repente você tem que ajustar o preço e tudo mais. E por último, não menos importante, gestão de pessoas. Então aqui ele vai trazer, né, uma parte da quantidade de colaboradores ativos, o quanto que a folha de pagamento está representando, a receita por colaborador, né, mais ou menos quanto está entrando de headcount, o tempo médio de casa que essas pessoas têm. Aqui estão cada um deles, né, o custo por cargo e função primeiro. Então ele vai mostrando aqui quais são os cargos que eu estou gastando e investindo mais dinheiro e quais são os que estão menos. E aqui embaixo as últimas admissões, né? No caso, colaboradores admitidos nos últimos 12 meses, ele vai mostrando aqui junto com o plano de ação. Então de repente o colaborador entrou e está faltando fechar ali a parte de benefício, vale refeição, vale alimentação, enfim. Aqui ele traz um painel geral dos benefícios. Parte de turnover e desligamento, ele traz uma visão também mais ou menos legal aqui para você bater o olho em quantos por cento das pessoas estão conseguindo manter, qual que é a média de saída aí nos últimos 12 meses e quanto tempo as pessoas ficam na casa, na empresa, né, antes de sair e tudo mais. E aqui uma parte que está quase pronta já também, mas até as pessoas usarem e contratarem o sistema já vai estar funcionando, é a parte do controle de falta e presença, né, da parte de controle de faltas, e aqui também a parte de hora extra, né, de banco de horas e tudo mais. A gente está liberando aos poucos essas ferramentas. Bom, esses são os painéis que a gente criou. De novo, todos eles têm recursos extras aqui para você adaptar o fluxo da sua empresa, e a gente tem também toda a possibilidade de personalização. Então de repente tem alguma ferramenta, algum processo que você precisa incluir dentro do Maná, a gente consegue, obviamente, com o tempo e investimento necessário, conseguir adaptar isso para sua empresa. E aí, olhando um pouco mais no detalhe, né, dos módulos e submódulos aqui, a parte comercial. A gente tem toda uma gestão básica aqui de clientes, né? Então consigo ver todos os meus clientes, contato, CPF, CNPJ, todos os dados que eles têm, né? Qual o setor ou categoria ou tag que você quiser usar para classificar eles. Nesse caso aqui, a minha empresa aqui, a gente classificou por setor de indústria, né, de trabalho. Então tem indústria, tecnologia, agro e tudo mais. Você pode cadastrar da forma que você quiser. A parte de funil de vendas, né, que é aquilo que trouxe lá na frente, eu vou classificando meus leads. Então tem um Kanbanzinho aqui que você vai trazendo todos os leads novos. Então aqui implementação BI
da Iota Seguros. Ó. Então eu fiz uma proposta, ela já está vencida essa proposta, ele traz aqui da onde esse recurso chegou, né, da onde esse lead chegou, desculpa, e aí aqui o percentual, né, de conversão, avanço e tudo mais, e aí vamos supor que eu quero pegar qualquer um aqui, ó, consultoria Zeta Varejo. Então eu quero jogar para o próximo bloco aqui, conseguir avançar a negociação, ele vai avançar essa caixinha entre os kanbans aqui, os status, né, do funil, e aí você vai automaticamente fazendo a gestão de tudo isso aqui. Você pode editar, marca como ganho, marca como perco, e aí você faz toda a edição, toda né, gestão dos leads aqui dentro, né, automaticamente. A gente tem uma ferramenta muito legal que vincula tudo isso aí com o Meta Ads ou com o Google Ads, então você pode trazer automaticamente todos os leads que forem gerados lá, e aí automaticamente você consegue fazer essa gestão mais rápida, né? Mas eu, como conheço algumas pessoas que já estão usando a ferramenta, eles estão gostando bastante de gerenciar isso na mão e ter a visibilidade real de cada informação e tudo mais. Então tá um processo bem legal. E aí aqui os ganhos, né? Tudo que foi fechado, tudo que a gente ganhou, tudo que a gente conseguiu avançar. E aqui o que a gente infelizmente perdeu, e aí até o motivo aqui sem retorno, motivo preço, escolher um concorrente e tudo mais. Então essa página de funil de vendas ficou bem legal. Toda a parte de produto, né? Então produto e estoque, tudo que eu estou gravando, tudo que eu estou colocando dentro do sistema, eu posso fazer aqui a gestão por produto, por estoque. Nesse caso aqui é uma empresa de serviço digital, né? Então não tem estoque, mas se você de repente trabalha com estoque, você consegue fazer toda a gestão dos produtos aqui dentro. Bem simples. Parte de vendas, então trago todos os meus itens, o cliente, eu coloco o nome do cliente aqui, posso fazer um cadastro dos clientes e vinculo lá com essa aba de clientes que eu cadastrei, automaticamente eu trago, então vendi um projeto e vendi aqui a implantação e onboarding para o cliente, vamos colocar aqui a José, deixa eu ver se tem não tem nenhum José cadastrado lá, não tem, mas aí eu trago o nome do cliente aqui, ele busca automaticamente dos meus clientes cadastrados. Se for uma venda a prazo, eu já coloco aqui, ele já faz toda a gestão também. Se for uma venda direta que eu vendi na hora, ele já faz o cadastro. E mais ou menos é bem simples, bem fácil de usar. E aqui ele traz aqui no finalzinho as últimas vendas. Então quem vendeu para quem e qual foi a venda, qual foi o valor, bem fácil, bem visual de ver. Ordens de serviço para as empresas que precisam, então de repente a gente precisa fazer alguma entrega, alguma manutenção, algum agendamento, você consegue tratar aqui. Então prestadores de serviço, por exemplo, nutricionistas que têm agendamento ou pessoas que trabalham com manutenção de infraestrutura, de tecnologia, você consegue trazer tudo aqui dentro e fazer toda a gestão da ordem de serviço, né, para o que foi vendido ou entregue, quais são, nesse caso aqui está personalizado para a parte de peças. E é basicamente isso aqui que o sistema traz, né? Por status, por fatura e tudo mais. Aqui ficou bem completo também. E essa parte aqui foi bem personalizada também. Dá pra gente adaptar todos os campos que você quer. Lucas, eu trabalho com uma lanchonete, eu não preciso ter peça aqui, mas eu quero fazer uma outra gestão aqui por cliente que faz mais sentido para mim. A gente consegue adaptar todos esses campos e tudo bonitinho para sua empresa, tá bom? Parte do PDV, então toda a parte de caixa. Que tá nas maquininhas, né, e tá disponível para você poder fazer venda, troco e tudo mais. Você consegue abrir e fechar os caixas aqui facilmente, né, para quem tem mais de um caixa, para as empresas que fazem venda local, consegue fazer toda a gestão de PDV aqui também. Essa parte de inteligência artificial eu achei muito bacana, que é a parte do precificador. Então aqui a gente descobre o preço certo de cada produto. Então você vai colocar aqui o que você vai vender, custo por unidade, quantas vendas você tem estimada no mês, qual que é a quantidade de horas que você gasta para fazer cada unidade ou para trabalhar em cada unidade desse produto, qual que é a comissão, se é que tem alguma, taxa de cartão, o valor da sua hora, qual que é a margem de lucro que você tem de alvo e qual que é o custo fixo que você tem nesse mês. Você gera, calcula e automaticamente ele traz para você o quanto que esse produto deveria ser comercializado para atender todos esses requisitos que você está fazendo. Funciona muito bem porque eu conheço muita gente que hoje trabalha, enfia a cara e toda a energia e suor necessário no seu trabalho, mas não sabe precificar os seus produtos, não sabe precificar os seus serviços. A inteligência artificial também te ajuda com isso.
Parte de meta e conquista, então toda essa parte de meta, a gente às vezes quer fazer uma meta anual, meta mensal, uma meta por colaborador, você pode criar metas aqui dentro. E comissões, né? Para quem trabalha com vendas, toda parte de comissionamento, quanto que a pessoa está fazendo de venda, quanto que a pessoa está ajudando você ali a crescer com suas vendas, com suas comissões. Você consegue fazer toda a gestão aqui dentro também, por percentual, por valor de venda e tudo mais. Foi bem legal também. E uma parte de agenda comercial, que você pode encaixar atendimentos, agendamentos, reuniões. Então toda a parte de agenda que você precisa para tocar o seu negócio. Então tudo isso está dentro só da aba comercial e tá ficando bem legal. Marketing, vamos lá, para acelerar um pouco o vídeo aqui, toda a parte de campanha, então aqui dentro também consigo vincular, né? Eu comentei que dá para vincular com Meta e com o Google Ads, você pode trazer para cá com uma funcionalidade específica, dá para você integrar ela com o Instagram, dá para você integrar com várias formas. Em breve vou tentar, né? A gente está tentando negociar também com o ManyChat para trazer todas as informações que o ManyChat já faz, mas vamos ver se vai conseguir, se vai acontecer. Todas as campanhas, então eu consigo abrir a campanha aqui, mostrar o quanto que eu estou enviando, o quanto que eu estou recebendo de informação, para quem são os meus leads, né? Para quem que eu estou chegando, para quem que eu estou acompanhando. E aqui tem vários tipos de campanhas, né? Então eu posso fazer campanha por e-mail, por WhatsApp, campanha por, enfim, várias outras formas. Quem gosta de trabalhar com toda essa parte de marketing, empresas que trabalham muito com marketing, consegue fazer uma gestão bem legal aqui. E toda a parte de fidelidade, né? Programa de fidelidade cashback, então a gente consegue acumular ponto, acumular valores aqui para você dar de desconto ou trocar por produtos para fazer todo o registro. E em breve também todo atendimento com inteligência artificial, a gente ainda está finalizando esses testes e esse desenvolvimento, mas em breve a gente vai ter um atendimento com inteligência artificial, então você programa todas as perguntas, respostas, tudo aquilo que a IA precisa responder para o seu cliente, você deixa programado e ela automaticamente, né, vai entendendo cada situação e tentando fazer todos os atendimentos, né? Quem nunca foi atendido ali por um robozinho de inteligência artificial, a ideia é que deixar um negócio cada vez mais customizado e que funcione bem para o seu cliente. Parte do financeiro. Então aqui é a parte que a gente analisa todas os contas a pagar, contas a receber. Então tudo que eu tenho, né, de forma geral, eu posso ver tudo que está pendente, tudo que está recebido, tudo que está vencendo, cancelado. Então aqui eu vou dando baixa. Então eu vendi essa licença mensal aqui para Nova Clean Saúde. Vencimento era 18/7, está atrasado. Recebi o pagamento, ele dá essa baixa aqui e aí a próxima ele já considera isso como um pagamento realizado e tudo mais, tá? E aí, obviamente, despesas fixas, assinaturas recorrentes. Então, o cara que tem assinatura, por exemplo, aqui é uma assinatura mensal do Kairos BI, e aí a gente assina aqui, dá baixa na assinatura que esse mês foi pago, a mensalidade está paga e tudo certinho. Ele faz toda essa gestão de pagamento para vocês. Parte de cobrança a mesma coisa, então tudo que está pendente de cobrança, aqui você coloca a chave Pix da sua empresa e aí você salva ela, cria essa régua de cobrança e automaticamente a inteligência artificial sai cobrando todo mundo que está devendo lá pelo WhatsApp. Obviamente todo mundo tem cadastro, né, que tem um número cadastrado, ela vai mandar essa mensagem uma vez, daí você configura o tempo, né, dá para cobrar uma vez por semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, você vai cobrando, né, no seu tom, você administra a mensagem, ele mostra todo como vai ficar aqui e você automaticamente fica com uma atividade a menos de sair cobrando todo mundo que está devendo para sua empresa. A parte de pagar, né? Falei contas a pagar, mas era cobrança, mas aqui a parte de contas a pagar, parecido com a parte de recebimento. Então, conforme você vai se planejando tudo que você tem para receber e para pagar, nos dois funciona da mesma forma, você vai dando baixa aqui. Então, tarifas bancárias, eu teria que pagar dia 28, hoje é dia 28, paguei. Ele vai lá e dá baixa e vai registrando tudo que você precisa aqui. Fluxo de caixa automaticamente já vai olhando para tudo isso, então tudo que eu tenho de receita, ele mostra um DRE rápido aqui para mim, tudo que eu tenho de receita menos o que eu tenho de custo operacional, de custo de serviço, gera minha margem bruta, automaticamente minha margem bruta eu tiro as despesas operacionais e ele gera meu resultado operacional menos minhas despesas financeiras e mostra o meu resultado líquido. Então nesse cenário aqui que eu mostrei para vocês, ele está negativado em R$ 47.900, é o que ele tem para correr atrás aí para fechar o mês no positivo.
Aqui são os lançamentos realizados, então tudo que a gente foi lançando lá, então a venda que eu fiz aquela hora ele já mostrou, as tarifas que eu paguei ele já mostrou, então tudo que entra e sai, você consegue ter uma visibilidade legal aqui dentro. E também a gente tem a possibilidade de vincular tudo isso com a conta do seu banco, então você manda o extrato bancário pelo WhatsApp, ele lê tudo e cadastra para você aqui. Às vezes você gastava muito tempo para ver o que está entrando e saindo da sua empresa, aqui você joga uma vez só, a inteligência artificial identifica linha por linha do extrato bancário, seja do extrato da conta corrente ou extrato da fatura do cartão, ele vai classificando todas essas despesas e classificando para vocês. Porque é uma gestão mais de banco e conciliação bancária, então todas as contas que eu tenho abertas, onde que o dinheiro está armazenado, se eu tenho reserva de emergência, se eu não tenho, e todas as transferências, né, aqui que eu comentei com vocês, importar o extrato bancário, ele extrai e já faz todo o vínculo de recebimento, pagamento e tudo que vocês fazem com a conta bancária. Essa parte de sócio aqui é uma parte que de repente funciona para quem tem mais pessoas envolvidas, então às vezes você tem uma sociedade com 2, 3 pessoas, e aí você precisa saber questão de retirada, quanto vocês estão pagando em Prolabore, quanto vocês estão fazendo distribuição de dividendos, quantas movimentações vocês estão fazendo, qual que é o patrimônio consolidado, né, da empresa, então quanto que já foi para a sua pessoa física, e aí automaticamente ele calcula isso aqui por sócio, né, quanto que a empresa gerou, e conta corrente do sócio, ele vai mostrando o quanto que a empresa te deve, de repente é uma grana que está parada lá que você sabe que você tem para receber. Aqui ele já olha a estimativa da distribuição de lucros baseado em tudo que vocês têm feito, né, baseado no histórico, e aí ele dá sugestões de vínculo, então ele vincula algum gasto que ele achou com alguma distribuição de dividendo aqui provavelmente, então ele já tenta vincular tudo isso que vocês estão fazendo mês a mês com os gastos que vocês estão tendo. E aí as movimentações vocês vão cadastrando aqui, dá para fazer pelo WhatsApp, né? Tudo que eu estou falando para vocês, gente, dá para fazer pelo WhatsApp. Então você mostrou lá a movimentação de Prolabore de 28/7, mandou essa mensagem lá no WhatsApp e automaticamente ele faz esse cadastro, é um grande facilitador. Se você quiser criar um Prolabore recorrente, ele também tem uma opção aqui. E se você for usuário do Maná Financeiro, por exemplo, esse usuário da Milena, ela tem usuário dos dois, né? No Maná Financeiro e no Maná Business. Automaticamente ela vincula isso lá na sua pessoa física. Então você coloca lá que recebeu aqui R$18 mil, dia 5, ele vai lá e lança na pessoa física que ela recebeu também R$18 mil através da empresa, do CNPJ tal, fica bem fácil, bem legal de controlar isso aqui. E aqui embaixo a parte de histórico, também bem simples. Ordens de compra, então toda a parte de ordens de compra a gente pode estar fazendo aqui, então vou fazer uma solicitação, as pessoas que usam o sistema de repente querem uma melhoria, querem assinar um novo sistema, quer fazer uma compra, quer comprar alguma coisa, eles abrem uma cotação, fazem toda a gestão, né, coloca os dados básicos aqui de previsão de entrega e tudo mais, cadastra vários itens se precisar, e manda isso, cria essa cotação e sai fazendo essas ordens de compra, tanto para cotação quanto para aprovação. E você vai fazendo essa gestão do que está aprovado, do que não está aprovado, do que foi cancelado, do que já foi entregue e assim por diante. Relatório DRE é bem parecido com o que está lá na frente, né, na base na parte inicial do sistema que eu já mostrei. Então ele mostra aqui uma receita por categoria, mostra as despesas por categoria, mostra uma evolução mensal aqui de receita e despesa para você estar enxergando mês a mês onde que está as discrepâncias do seu negócio. E aí obviamente ele consegue gerar relatório e tudo mais por mês, por ano, tudo que você precisa para controlar o DRE. Esse cara aqui eu achei incrível, é o orçamento invertido, né? Na verdade, você vai pegar, né? Geralmente as pessoas querem fazer a conta no padrão, né? E esse orçamento invertido eu aprendi em uma das aulas, acho que do pessoal da G4. Gosto muito de alguns insights dele e eles ensinaram, né, em uma das aulas esse orçamento invertido e eu achei legal, trouxe para cá. Basicamente você primeiro define qual a sua margem de lucro. Então dentro do que você fatura, dentro da receita que você tem esperando, quanto você quer ter de lucro, né? Então basicamente as pessoas às vezes fazem receita menos lucro, menos custo, ela sabe quanto que ela quer faturar, ela sabe mais ou menos quanto ela gasta, ela chega no lucro dela. Para fazer o lucro desejado, você vai lá, quero receber 30% ao mês. Quero receber 40%, meu lucro mensal tem que ser 40%. Automaticamente você movimenta aqui qual que é a sua receita esperada. Então eu vou fazer uma conta de padeiro aqui, vou deixar 400k. Você deixa na calculadorinha aqui 400k. Deixa eu ver. Não está funcionando ainda, mas dá para editar e colocar o valor que você quer. E aí para ganhar os 398,5 aqui que a gente colocou, né, de receita, e eu quero ter um lucro esperado de 40%,
significa que eu deveria ter um custo máximo, né? Tendo uma receita de 398 mil, você deveria ter um custo real de 294. E aí ele vai mostrar para você o quanto você precisaria cortar. Então ele vai mostrar aqui que o orçamento para custos seus agora é 239 mil. Para sobrar 40% do lucro, o seu custo real hoje é 294, mas para chegar nesses 40% que você queria aqui, você precisaria chegar em 239, ou seja, você tem que diminuir aqui uma boa parte, né? 55 mil a menos de custo. Então, o seu custo hoje é 294, o orçamento que você precisa para bater 40% é 239, ele vai mostrar uma margem possível dentro da sua meta, uma mais, vamos dizer assim, realista, e aí aqui ele dá algumas sugestões para você bater sua meta. Então, você tem ou faturar mais, você tem que faturar 491 a mais da receita para bater, ou cortar custo, cortar 18% do seu custo, que dá os 55 mil que ele sugeriu, ou ajustar essa meta, deixar uma margem real, uma margem que te dá mais, né, previsibilidade. E aqui ele mostra onde que é seu gasto hoje. Então você está gastando em tudo isso aqui, você precisa ajustar isso e aquilo, e ele vai mostrando para vocês algumas possibilidades. É um negócio que dá boa visibilidade da onde você precisa ou vender mais, ou faturar mais, ou ter cortar mais despesa, enfim, por aí vai. Custos ABC aqui é toda a parte de CAPEX e OPEX, então para as empresas que usam isso, né, a gente consegue fazer automaticamente aqui uma curva ABC, que é a famosa curva ABC aqui de faturamento e tudo mais, né? Então, quanto que eu faturo, o quanto percentual isso gera e a classe, né? A, B e C aqui baseado na minha curva. Automaticamente toda a parte de CAPEX, né? Então, quanto que eu tenho de CAPEX para esse ano, quanto que eu tenho de OPEX para esse ano, quais são os gastos que eu classifiquei aqui dentro, e aí ele vai mostrar se é administrativo, se é marketing, se é produtos de engenharia, parte comercial. Ele traz todos os custos que você tem tanto em CAPEX quanto em OPEX para você fazer essa gestão mais perto, né? E aqui automaticamente para as empresas que precisam criar centros de custos diferentes, né? Então é totalmente customizável, você pode criar por empresa, por área, por descrição, enfim, é totalmente customizável aqui dentro. E por último, parte de fornecedor, né? Básico também, assim como o cadastro de clientes, né? Trazer os dados que você tem de todos os fornecedores que você está atuando. Essa é a parte financeira, ficou bem completa, acho que atende 99% das empresas do Brasil que hoje, né, atuam e precisam de um CRM completo. Parte fiscal, essa parte é das obrigações, então todos os impostos da Simples Nacional, tudo que você tem para fazer de pagamento aqui. Então, dependendo da sua empresa, dos impostos que você colhe, se você é MEI, também tem as obrigações aqui fiscal que a gente coloca e faz todo o controle do que está pendente, do que já está pago e tudo mais. Tem o Meu Contador, que é uma ferramenta que vai auxiliar você. Obviamente nem tudo o Maná pode fazer com inteligência artificial, algumas coisas você ainda vai precisar de um contador, mas, por exemplo, emitir uma nota fiscal, você consegue, ele gera o link para você fazer a nota fiscal pelo governo, o Maná ajuda você a pré-preencher os dados, apurar e declarar o DAS, você também consegue fazer isso. Então ele mostra aqui tudo que o Maná pode fazer por você, né? Que são itens gratuitos que você não precisa de um contador. Então, livro caixa ele consegue montar, DEFs aqui ele faz, retirada de Prolabore ele faz o cálculo, isso é que o Maná faz. O que ele não pode fazer, que você ainda precisa do contador, ele traz aqui do lado. Então, toda a parte de INSS e social, toda a parte de FGTS, enfim, tudo que o Maná não pode fazer por complexidade, por licença, por ter que ter algum sistema ou algum certificado que ele não pode como inteligência artificial fazer. Isso aqui você continua precisando de um contador. É uma ferramenta de apoio e não substitui o contador, tá, gente? Então não acho que você vai parar de usar o contador. Porém, eu já estou fazendo parceria com alguns contadores e a ideia é trazer eles para cá para fazer todo o trabalho que vocês precisam. Caso vocês não tenham um contador ou não, de repente não está gostando do trabalho do seu contador, aqui dentro a gente consegue facilmente trazer pessoas para ajudar, né, dentro de cada especialidade, aí trazer um contador especialista em Simples Nacional, um contador especialista em lucro presumido, e aí eles fazem todo esse trabalho aqui, obviamente, né, ao invés de você pagar para o seu contador, você paga para um cara que já está dentro da ferramenta, que já é validado e testado e tem a nossa confiança dentro do Maná Business aqui para fazer todo esse trabalho. O radar de limites eu mostrei um pouco lá no começo, mas ele vai mostrar mais ou menos o quanto dentro do regime que você se encontra você ainda pode faturar. Então, por exemplo, o Simples Nacional ele pode faturar até 4.800.000 por ano. E aí nesse cenário aqui, né, eu já bati mais ou menos aqui alguns por cento desse valor.
e aí ele vai mostrar o quanto, né? Então no caso aqui eu faturei 1.765.000, 36% ainda dos meus 4.800.000 aqui. Sublimite estadual, fator R, então tudo que impacta a contabilidade da sua empresa, ele vai mostrando, né? E aqui tem todo um detalhe do cálculo que ele vai mostrando pra gente aqui para ter mais informações. E é basicamente isso. E aqui toda a parte de gestão de documentos, gestão de contrato. Então, de repente você quer trazer aqui para dentro acordo de confidencialidade, contrato de prestador de serviço, tudo quanto é documento, você pode gerar, colocar aqui dentro para todo você e sua equipe visualizar, tá bom? Então, basicamente essas são as funções do sistema. Aqui dentro tem uma parte de empresa, né, que aí vai trazer toda a parte de RH, férias a vencer, toda a parte de provisão trabalhista, 13º, férias, todos os benefícios líquidos por mês, aniversariantes, ele traz aqui para vocês também por mês, tempo de casa, né, para você parabenizar as pessoas aí todo mês ou todo ano, e aqui todo a lista completa dos funcionários, os cargos, salários, benefícios, qual é o custo real que cada um deles está tendo para sua empresa, tá? Então aqui é bem legal essa parte de RH. Parte de membros, então aqui dentro você cadastra as pessoas, então você traz aí as pessoas do seu time para trazer para cá. Obviamente que cada licença que você assina tem um custo, né? Então dentro dessa licença que eu estou assinando eu tenho 5 pessoas para contratar, 5 pessoas para usar o sistema. Se eu quiser comprar mais assentos eu posso pagar por mês aqui, não tem problema, você vai adicionando quantas pessoas você precisar. E aqui é a parte de adicionar a pessoa, né? Colocar o nome, e-mail, tudo mais, o setor que ela participa e tudo mais. Aqui os planos do Maná, obviamente você consegue acessar a nossa landing page, tem tudo lá dentro, mas basicamente nesse primeiro mês até dia 30 de agosto, esses valores são promocionais, então R$ 67,90 por mês está de graça para qualquer empresário, qualquer tipo de pessoa, mais focado em pequenas e médias empresas que atuam até o Simples Nacional. O Business Pro funciona super bem. Já vem de brinde também um Maná Financeiro Pro para a sua vida pessoal. Então de repente, se você está com as finanças da empresa e da vida pessoal desorganizadas, ele ajuda você. E nesse primeiro mês até 30 de agosto, R$ 207,90 por mês. Esses são os 2 planos que a gente tem, né? Que aí esse aqui é o plano completo, que funciona para empresas de lucro presumido, empresas que têm equipes maiores, né, que precisam de mais pessoas e tudo mais, tá bom? Obviamente, se fechar no ano tem um descontinho, fechou anual, ganha 2 meses grátis aí nos 2 planos, tá bom? Toda a parte de configuração, parte de comando, as lojas de recursos aqui, então tudo isso aqui fica dentro. Isso aqui é legal mostrar. O IA aprendizado, ele vai mostrando tudo que ele aprende. Então, supondo que você está usando, começou a usar a ferramenta, no primeiro mês você mandou o seu PDF do extrato bancário da sua conta. O que vai acontecer? Ele vai entender tudo que ele conseguir identificar automaticamente, ele vai classificar. O que ele não conseguir, ele vai pedir para você classificar. E conforme você for classificando, ele automaticamente vai aprendendo com isso, e nos próximos meses ele não pede mais. Ele vai aprendendo, a inteligência artificial vai entendendo todo o seu processo e aí vai ajudando você todos os meses. Então, quanto mais você usa, mais fácil fica, mais ela vai aprendendo, mais ela vai te ajudando. E basicamente é isso, pessoal. Toda a lista de comando depois a gente pode lançar aqui no WhatsApp. Tudo que existe lá de repente eu quero ver o caixa da minha empresa. Então você mandou um /caixa lá, ele já traz dentro do WhatsApp para você tudo que você precisa. Impostos, retirada, Prolabore, enfim, tem muita coisa aqui dentro. Vale a pena você usar. Eu não falei, mas o Maná ele tem um plano grátis, gratuito para sempre. Eu nunca vou cobrar de vocês, porém sem inteligência artificial automaticamente, que eu acho que é o grande charme do sistema. Mas se você quiser usar, ver como é a carinha, ver que está começando, quer começar a se organizar, todo o fluxo de caixa DRE, todo o lançamento de entrada, quantos a pagar, quantos a receber, toda essa parte de radar de limites, totalmente de graça. Você pode lançar, você pode fazer tudo na mão, pelo WhatsApp e também pelo site aqui, pelo sistema, né? Em breve pelos aplicativos de celulares. Então basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana.